ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, por tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída, te dá filhos, para que os povos saibam, há um Deus em Israel. Aquilo que ele mais preza é a nossa casa. E não somente a casa, mas uma casa, que essa casa esteja em ordem. E o tema da minha palavra hoje é a casa em ordem. Vamos abrir nossas vidas em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Ajuda aí, Alex, por favor. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem tem Bíblia, diga amém. Quem não está com Bíblia, esteja ao lado de um crente. Naqueles dias adoeceu Ezequias. Ezequias era rei de Israel, mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Ezequias, o rei, iria morrer. Você sabe que o rei era um homem rico. Se você seguir o texto aí, você ler a palavra, você vai ver que Ezequias tinha muitos bens materiais. Ele tinha muitas joias, muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa. Ele acumulou bens durante a sua vida. Ezequias era um homem importante. Ele era rei. Um rei é um homem importante, né? Pouco tempo agora tivemos um casamento real na televisão. Quantos viram o casamento real? Aquela coisa, né? Aquelas pessoas são importantes, ela tem um status, né? Está filmando aí, né? Está filmando? Cadê o Gisel? Seu Gisel aí depois, tá? Então, Ezequias era um homem importante, ele era um rei, tinha status. Ezequias também era um chefe de família, era um homem que tinha uma família. E de repente, um homem rico, um homem que não faltava nada para ele em termos financeiros, um homem que tinha fama, um homem que tinha status, um homem que tinha reconhecimento, ele recebe uma palavra de Deus, ele iria morrer. Ele recebe uma conscientização que ele não era imortal. Ele era mortal, porque nós vivemos e achamos que não somos mortais. Acordamos, tomamos café, trabalhamos, almoçamos, jantamos, voltamos para casa, dormimos, acordamos de novo. E nós achamos que, quando tiver 100 anos, eu vi um primo meu semana passada, eu tenho 60 anos, então assim, eu vou viver até 100. Quando chegar em 100, eu vou começar a negociar com Deus. Quando chegar em 100, eu vou negociar. Brincando, né? Mas a palavra de Deus diz que se nós vivermos, faremos isso com a vida. Deus coloca essa condição para nós. Se nós tivermos vida, então a morte é uma realidade. A morte é uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai se apresentar a nós. E nessa hora não adianta você ter dinheiro, porque o dinheiro não vai comprar o prolongamento da sua vida. Nessa hora não adianta você ser importante, porque o seu status ou a sua fama não vai fazer você viver mais. Quando chegar a hora da sua morte, chegou a hora da sua morte. Pois o rei Ezequias já conseguiu um favor de viver mais de 15 anos, mas a hora dele chegou. E por que ele pediu
forma. E ele descobriu que na hora da morte, o mais importante nessa hora não é o dinheiro que nós temos. O que vale o teu dinheiro quando você é um paciente terminal no hospital? Se você entrar no CTI no hospital, como eu trabalhei muito tempo, você vai ver no CTI uma cama com um mendigo em estado terminal. E do lado dele, você vai ver um empresário riquíssimo que sofreu um acidente de automóvel, e quando o cara sofre um acidente e atende ao SAMU, e não adianta você ter plano de saúde, não adianta ter dinheiro, o SAMU vai levar para o hospital público mais perto do acidente. E você vai ficar lá no CTI terminal, no mesmo lugar que o mendigo. Você pode ser rico, mas os dois estão na mesma situação, estão encarando a morte. E adianta você ter rico, e adianta você ter nome, e adianta ter faculdade, não adianta nada nessa hora. E eu tenho certeza que nessa hora que nós temos consciência da morte, nós começamos a pensar em que nós vamos deixar. O que nós vamos deixar como herança? Qual é? A palavra chama-se legado. Diga para o seu irmão, legado. O legado que você vai deixar para a sua família é o dinheiro, são apartamentos, carros, uma poupança. Você vai ficar no leito de hospital tranquilo. Eu posso morrer tranquilo porque eu deixei bens materiais para a minha família. É isso que eu entendo? Eu posso morrer tranquilo porque eu fiz um nome. Vou deixar minha família com o nome que eu fiz para mim. Vão ser os filhos do plano. Não é isso que nós pensamos ou alguém pensa. Nessa hora, nós pensamos, ou quem está nesse momento pensa, o que de valioso eu deixei para a minha família, para dar continuidade? O que de importante eu deixei? Qual o critério? Qual o valor que eu deixei para mim também? Ezequias de repente descobre que é mortal. Deus não pede que Ezequias faça um testamento financeiro dividindo os bens para os filhos. Deus não pede que Ezequias se preocupe com que seus filhos preservem o seu nome. Deus pede a Ezequias que ponha em ordem a sua casa. Deus olha para a família. Deus aponta para o futuro. E quando olha para o futuro, Ele pensa nos nossos filhos. Ele pensa naquilo que vai dar continuidade à nossa vida. Por isso que nós somos muito limitados quando nós não pensamos em investimento na família. Quando nós pensamos em nós mesmos. Eu quero falar para você, casal, marido, mulher, você é muito egoísta quando você pensa na tua felicidade e você não pensa na felicidade daqueles que vão substituir você no futuro. A sociedade hoje está investindo em si própria, na sua felicidade, está investindo nas suas realizações. E tem um filho ali, tem uma filha ali que está caminhando junto com aquela família e não se pensa no futuro daqueles filhos. Agora, quando eu falo futuro, não é futuro de estudo, de bens materiais, não. Eu estou falando do futuro de propagar os valores que Deus tem colocado no teu coração. Vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade egocêntrica, onde todos estão querendo buscar a sua felicidade. E por isso, as crianças estão largadas. Você pensa que a solução para o país é o Bolsa Família? Você pensa que a solução para o país é ter um abrigo para colocar os viciados em casa durante 10, 15 dias, depois eles têm que voltar para a rua de novo? A solução para o país são as famílias. E não é dar dinheiro para a família, é ensinar caráter. E isso ficou para trás do passado. A minha professora me ensinava caráter. A minha diretora da escola me ensinava caráter. A inspetora da porta do colégio me ensinava a cumprimentar, a ter educação, caráter. Meus pais me ensinaram caráter. Hoje não se ensina mais caráter. Os colégios estão ensinando sociologia e filosofia no segundo grau. Na minha época não tinha isso. Estão ensinando valores políticos, democracia, sociologia, capitalismo, socialismo, social-democracia.
Nós não estamos ensinando a obediência, não estamos ensinando o respeito, não estamos ensinando honestidade, não estamos ensinando integridade. Esses valores estão ficando de fora e por isso a sociedade está perecendo. Por que Deus mandou Ezequias colocar a casa em ordem? Porque para Deus a família é o que vem atrás. A igreja hoje, existem líderes, a igreja está passando um problema sério. Eu quero que isso seja filmado, porque eu quero que ouça isso. A liderança hoje da igreja está regulando a presença de Deus em cima de prosperidade. Estão dizendo por aí que quando uma pessoa troca de carro, Deus está nisso. Que quando uma pessoa dobra o salário, Deus está nisso. E é importante trocar de carro, é importante dobrar o salário, são coisas boas, mas Deus não está só nisso. Líderes estão pregando que Deus está presente no lugar quando há manifestação de dons espirituais. Ah, não, Deus está naquela reunião porque houve profecia, porque houve línguas, porque o irmão saiu babando, torto, gritando show, show, show. Então Deus está presente naquela reunião. Os valores estão mudando. Não se prega mais que Deus está presente numa igreja quando uma igreja anda em caráter íntegro. Mas sabe por que os pastores estão pregando prosperidade e dons? Porque são coisas que estão na sala de visita. São aquilo que aparece. Quem é que não percebe quando o irmão compra um carro novo? Quem é que não percebe quando alguém sai ficando que nem um sapo pulando dentro da igreja falando em línguas e profetizando? Todo mundo vê. Isso é a sala de visita. Mas qual é o hipócrita que dá o caráter? Qual é o hipócrita que dá quando você é um homem íntegro dentro da sua casa que ninguém está vendo? Qual é o hipócrita que dá? Qual é a aparência que tem quando você está criando o seu filho no secreto da sua casa e que ninguém está vendo o trabalho, a luta que você tem com seus filhos? Isso não aparece, mas aparece para Deus. Dons e prosperidade são importantes, mas o mais importante para Deus é a sua família. Deus não vê a sala de visita. Você vê sua casa. A maioria das casas tem uma sala. No Brasil, a sala é aquele lugar que tem um sofá, tem uma televisão. E onde é que você recebe as visitas da sua casa? Na sua sala. Você tem uma porta de entrada no seu quarto? Alguém entra na sua casa pelo banheiro? Não. As pessoas entram na sua casa pela porta da sala. E a sala é o lugar onde você acomoda as suas visitas. Agora, você está com a sala desarrumada. Alguém toca a campainha. Plim plom. Aí tem copo jogado, prato com farelo de pão, almofada jogada. O que você faz? Visita, visita, visita. Sai jogando tudo, cara. Bota as caroças para dentro da pia da cozinha, joga para que está arrumado no quarto. Aí você dá aquele jeitinho, sabe? Aí vai, dá uma preparada, respira, fecha o personagem. Oi, tudo bem? Dá aquela respirada, já dá aquela jeito se tem alguma coisa que você esqueceu, né? Sabe o que nós estamos fazendo? Como igreja, nós estamos preparando a sala de visita da nossa vida para Deus. Só que Deus não entra nessa sala. Deus não vê o lado. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E um dos erros que a igreja comete hoje é achar que Deus é igual ao homem. Como aconteceu com Samuel, né? Samuel olhou para Davi, desprezou a sua aparência e as pessoas viraram. O homem vê com os olhos, mas Deus vê o coração. Deus vê quem? O coração de Davi. Deus não vê a aparência. Deus não quer saber da sala da sua casa. Deus quer saber do quarto da sua casa. E quando eu falo quarto, eu falo da sua intimidade. Fala do teu caráter. Fala da profundeza do teu coração. O que nós temos feito? Nós temos apresentado uma vida para homens ou para Deus? Isso que ele falou para Ezequias. O dia que você se tornar um cadáver, como ficará a tua família? Marido,
homem, o dia que você morrer, como ficará a tua família? Tua casa está em ordem? Pergunte para o seu que está ao seu lado, a tua casa está em ordem? Eu quero falar hoje sobre 3 áreas que significam uma casa em ordem. Deus falou muito com Deus essa semana. Se você quiser anotar, 1 Timóteo 3 a 5. Uma casa em ordem, primeiro, é uma casa que tem governo. Governo. 1 Timóteo 3 a 5. Amém? Acharam aí? Não dado ao vinho. Ele está falando do homem, né? Que governa a sua casa. Não espancador. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Você sabe que Deus manda disciplinar os filhos e não espancar os filhos. Há uma diferença entre disciplina e espancamento. E há pessoas que estão espancando os filhos achando que estão usando a vara. A vara que Deus manda usar não é espancamento. Tem princípios. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de tua ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Então, uma casa em ordem tem um homem que é governo. Tendo os teus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja? Essa pergunta tem que ser feita. Meus amados que estão me olhando aí pela internet, YouTube, você tem sido uma bênção para a igreja, pastor, você está me vendo aí, tem sido uma bênção para a igreja, mas a sua família pode dizer que você é uma bênção na sua casa? Os seus filhos podem dizer que você é uma bênção na sua casa? Ou você é uma bênção para todo mundo na igreja e em casa você é um fracasso? Se você é uma bênção na igreja e em casa você não é, você está enquadrado como alguém antibíblico. Você pode ser o pastor mais poderoso do mundo. Você pode ter uma palavra de levantar banco. Você pode mover os anjos do céu. Você pode curar os enfermos. Mas se você não governar a tua casa não estiver em ordem, tudo que você faz não vale nada. Não tem dom que valha. Não tem prosperidade que valha mais do que uma família em ordem. Está na hora de nós, líderes, colocarmos a palavra no meio da igreja. A igreja está sofrendo porque tem colocado dons e dinheiro à frente do caráter da família. Precisamos retornar ao princípio de casa em ordem, pregar sobre família, porque a família está no coração de Deus. Então, primeira coisa, uma casa em ordem é uma casa que tem governo. E essa função de governar é a função do homem. O homem tem que governar a sua casa. Ele tem que ter uma palavra de Deus para a sua família. Biblicamente falando, Deus estabeleceu o homem como aquele profeta na sua casa que vai trazer direção. Uma casa que não tem um homem que tem direção, uma casa bagunçada. Existem casas onde todo mundo manda. Existem casas onde a mulher manda, os filhos mandam, o cachorro, até o cachorro manda. Não tem comando, não tem direção. Homens que são covardes em assumir a direção dos seus lares. E por isso esses lares estão naufragando, estão passando problemas, porque não tem uma voz de comando. É preciso ter uma voz de governo. É claro que um comandante, um governo, aquele que tem a direção de Deus, ele não vai ser um ditador, ele não vai ser um autoritário, ele vai ouvir a todos, mas a última palavra é dele. Tem que ter uma voz de comando na casa. Agora, os homens não estão comandando porque não ouvem a Deus, porque não tem segurança, porque querem se encostar no governo da mulher às vezes. É preguiça de governar e buscar uma palavra segundo o coração de Deus. Tem que ter governo. Agora, esse governo não é um governo ditatorial, não é um governo do mandão, não é um governo que eu sou o cabeça e tem que ser como eu quero. Isso é bobeira, isso é burrice. O governo, segundo a palavra de Deus, o homem
homem que é governo da sua casa é um homem que busca autoridade vinda do alto. Não é uma autoridade imposta, não é uma autoridade que vem pelo nome de autoridade, é uma autoridade que vem como consequência de duas coisas. Primeiro, um homem que sabe ir para a cruz. Por que eu posso dizer que Jesus é autoridade sobre a minha vida? Por que Jesus é autoridade na minha vida? Porque ele morreu no meu lugar. Eu reconheço a autoridade de Jesus na minha vida porque ele morreu na cruz por mim. Não há autoridade se não houver cruz. Então, amados irmãos, queridos, chefes de família, maridos, vocês precisam aprender o valor da cruz. Pose de autoridade, nariz em pé, falar alto não dá autoridade a ninguém. O que dá autoridade é servir, é se humilhar. Quando um marido se humilha, quando um marido conhece a cruz, quando um marido conhece o quebrantamento, ele vai ter autoridade reconhecida dentro de casa. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? A segunda coisa que um marido tem que ter, além do quebrantamento, é ter sensibilidade. Porque a palavra de Deus diz que a mulher, ela é parte frágil. E os homens precisam aprender a ter sensibilidade no trato com as mulheres. Eu era um homem altamente insensível. Por isso Deus me colocou morando com 4 mulheres. Eu moro com minha esposa, minhas 2 filhas e minha mãe. Não tem como ser insensível, meu amigo. Você aprende a ser sensível na TPM da sua esposa. Você tem que ter paciência, tem que ser sensível. Você aprende a ser sensível quando você tem filhas mulheres. E se você tem filha mulher, você é um privilegiado. Porque ensinam você a ser sensível. E você, sabe, não adianta você ser líder, ser autoridade, ser insensível. Sabe, competência sem sensibilidade não existe. Existe muito líder aí, chefes, diretores, governantes, que são líderes, competentes, mas são insensíveis. Eles chegam até alcançar o objetivo. Eles conseguem atingir uma meta, mas eles deixam muita gente magoada no caminho, deixam muitas pessoas pisadas pelo caminho, muita competição, muita traição, mas não conseguem. E para Deus, não importa onde você chega, para Deus importa como você chega. E o líder segundo o coração de Deus não é aquele que vai colocar uma coroa, é aquele que vai colocar uma coroa pela cruz. Aí é uma coroa diferente. Porque a coroa que Jesus colocou, ela veio depois da cruz. E essa coroa que dá autoridade. Então, um homem, ele tem que ter responsabilidade com a sua autoridade. O fato de ele ser cabeça do governo aponta para uma tremenda uma responsabilidade, que é estar na cruz todos os dias. Deixa a sua família ver as tuas fraquezas. Deixa a tua família ver o teu quebrantamento, o teu choro diante das circunstâncias difíceis da vida. Deixa ela ver que você é um homem crucificado. Não dá mais de forte, não. Porque se você der mais de forte, você perde a autoridade. Ninguém reconhece um homem que está baseado em si próprio. Mas quando você conhecer a cruz e deixar que a sua família veja que você vai para a cruz, você vai ter uma autoridade que nunca teve antes. Porque só a cruz dá autoridade também. E segundo, procure ver como você fala com a sua esposa e com a filha que você tem, se você tem filhos. Porque são partes sensíveis, são partes mais frágeis. E você tem que ter sensibilidade para ter carinho e atenção para você conquistar, não superação. Amém? As mulheres são como principal. Mulher não é privilegiada se não olha assim, não, cara. Você joga na parede, joga no alto, chuta. Mulher é uma vida principal. É o que a palavra de Deus diz. Mas a minha, você não conhece a minha mulher, pastor. Eu preciso conhecer. Se a palavra de Deus diz, eu creio. Agora, talvez você esteja falando da sua esposa, que ela não tenha essa aparência, não tenha essa aparência. Mas pode ver o que eu estou falando. De repente, ela mostra uma aparência difícil, de uma pessoa dura e sensível, mas é tudo uma capa para esconder a fragilidade que ela não quer isso. Bem, amados, olha o que diz Efésios 5:25. Bota lá, por favor. E o Barquete está no noite, cara.
outro lá. Efésios 5:25. É massa aí, ó. Ué. Vós maridos, cadê os maridos aqui? Depois de falar, você que é marido. Essa palavra para você, a nós. E como levantar? Fala, nós maridos. Só o Rafael falou. Ô, Marcelo, é o quê? Profético? Levante sua mão. Nós, maridos, amaremos nossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, dê um aplauso aos vossos maridos. 1 Pedro 3:10. 1 Pedro 3:10. Então, casa tem ordem, uma casa que tem governo, mas não é um governo militar. O pessoal que é militar aí, ó, não é um governo militar. Deixa o militarismo no quartel, que em casa é cruz. O general, lembra que eu fui uma vez apresentado ao general Bragal, general de top do Comando Leste. Fui lá diante do cara, e ele começamos a conversar. E eu falei para ele, cara, começou a conversar algumas coisas, eu falei, rapaz, tudo que o homem comete de erro começa com para mim. Eu falei, os maiores erros que vocês cometeram foi não saber a hora de entrar e não saber a hora de sair. Queridos, nós precisamos aprender como maridos que cruz não significa desmerecimento, significa autoridade. Vá para a cruz. Jesus foi para a cruz e hoje ele comanda a tua vida. Você não reconhece ele? Amém, querido? Você quer que a mulher reconheça você? Demonstra para ele. Pede ajuda. Comece a chorar. Diz que você não consegue. Jesus não comanda a sua vida. Você vai dar autoridade. Não te obedecer, não se seguir. Porque não é a autoridade que vem da gente. Estão entendendo? A autoridade que vem do alto, tem o preço, tem o caminho. Agora, tem a autoridade que você mesmo caminha. O que diz lá em 1 Pedro 3:7? Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça de vida, para que não sejam entendidas as vossas orações. Que gatinho da internet. Se você não tratar a sua mulher com honra, a sua oração vai ser entendida. Você vai para o joelhinho pedir aumento de salário. Ô Senhor, me dá aumento de salário, me dá aumento de salário, me dá aumento de salário. Jejua, rola no chão, manda bananeira. Mas se você não honrar a sua mulher, a oração vai ser entendida. Não vai ter resposta não, meu querido. Viu como é importante? Mesmo nesse tempo do governo não, você precisa tratar a mulher com honra. Essa semana eu fui correr para fazer um simulado. Hoje o jeito que uma colega não foi. Aí eu estava lá, e antes de começar a correr, eu fiquei pensando, eu tenho que correr tantos quilômetros nessa velocidade, eu vou ter que fazer ritmo assim. Eu estou assim olhando para a minha militar, são 2,5 para lá, 2,5 para cá. Assim, eu certinho, eu estou lá olhando, eu tenho que correr assim, eu tenho que baixar aqui em cima, meu Deus do céu. Aí chegou o coroa e falou assim, bateu meu ombro assim, eu tenho 82 anos e corro desde os 30. Eu olhei para ele assim, puxa, eu quero chegar aos 82 anos como o senhor, falei para ele. O cara bem, sabe, saudável, 82 anos. Aí ele falou, não, você vai chegar, você vai chegar. Aí ele olhou, vinha duas meninas andando assim e falou assim, você prefere as louras ou as morenas? As morenas. Aí eu olhei assim, prefiro uma mulher que está em casa. Aí ele, mas isso aí, falei, mas isso aí só tem esse aí. Aí ficou meio sem graça assim, foi saiu. E Deus falou assim, você acabou de honrar sua esposa. Ela não está aqui, ela não está vendo, não tem nenhum irmão vendo, mas você diante de mim honrou sua esposa. Parabéns. Vou dar umas 15 anos de vida.
Diga para ele, você tem que ver o mais acessível. Amém? Nós, homens, precisamos aprender a honrar nossas esposas em público, em particular. E não adianta você exigir um comportamento da sua esposa, que ela seja obrigada a ter um comportamento, se você não faz a sua parte. Jesus hoje exige de nós santidade, sim ou não? Ele exige, seja santo. Jesus fala assim, seja santo. Andai no Espírito. Não pequeis. E por que Jesus pode cobrar isso de nós? Porque ele deu a vida na cruz. Então ele gostou. Como é que nós vamos cobrar a nossa esposa algo se nós não fazemos nossa parte? Nós queremos só mandar, queremos tudo, o mundo gira em torno de nós não queremos dar, doar, nos submeter, passar por humilhações, ir para a cruz, abrir mão de algumas coisas nossas, semear a nossa esposa para colher modificação do comportamento. Você quer que sua esposa mude? Começa a semear o comportamento. Começa a mudar o seu comportamento. Você vai ter um feedback da sua esposa. Amém, queridos? Aleluia! Amém ou é de mim? Terceiro, é uma casa com filhos disciplinados. Uma casa em ordem é uma casa com filhos disciplinados. E como nós aprendemos, há uma diferença entre disciplinar e espancar. Amém, querido? Amém? Amém? E eu quero sugerir a você a tal da disciplina progressiva dos seus filhos. Eu fiz isso com as minhas filhas. Minhas filhas são abençoadas, foram criadas na disciplina progressiva. Eu não me arrependo disso. E você que tem filhos, aprenda esse registro. O que é disciplina progressiva? Você tem que colocar limite no seu filho. Porque se você não colocar limite nele agora, ele não vai ter limite no futuro, amém? Quando o seu filho, longe de você, tiver um cigarro de maconha na mão, ele vai ter que ter noção de limite. E se ele não estiver magoado. Quando o seu filho sentar, frequentar a faculdade, sentar na roda dos escarnecedores que está lá, e botar um copo de cerveja na frente dele, ele vai olhar para um lado, não tem nenhum crente olhando, os pais estão ali, ele vai ter que tomar uma decisão. Tira não. Longe do pai, já não. Ele vai ter que ter noção de limite, porque se não tiver noção de limite, vai perder. E aquela cerveja vai se tornar em mais outra cerveja, e outra cerveja, daqui a pouco ainda, daqui a pouco é isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem que noção de limite. Quando o seu filho estiver diante de um policial com autoridade, e o policial requisitar um direito, um dever que ele tem que dar, ele vai reconhecer os limites dele, vai dar ao policial a educação, ele vai apresentar o que tem que apresentar, se é documentação, se é isso, entendendo, ele tem que ter isso porque ele tem noção de limites. Mas se você não ensina limites para ele agora, então quando ele crescer, ele vai ter poder começar. Por isso que os filhos têm que ter disciplina. E disciplina quer dizer maturidade para entender os limites do estudo. Amém? O que é disciplina progressiva? Seu filho está brincando e ele está brincando perto de uma mesa cheia de copos de vidro, correndo para lá. Aí você chama para explicar. Pare de correr. Primeiro nível. Você falou com ele no público. Para de correr. Ele tem duas atitudes. Ou ele obedece, ou ele continua correndo. Sim ou não? Se ele continuar correndo, você pega a sua mãozinha, vamos conversar no lugar secreto. Todo lugar tem um lugar secreto. Fecha, tem banheiro. Casa dos outros tem banheiro. Todo lugar tem um lugar secreto. Pega a mãozinha, vai no lugar secreto, passa ó. Para de correr. Legal? Se você não parar de correr, eu vou voltar aqui de novo. E quando eu voltar aqui de novo, eu vou entender que o seu ouvido desceu para o mundo. E se eu perceber que você só ouve no mundo, eu vou ter que abrir os ouvidos do mundo. Tá bom? Tem duas atitudes que ele pode fazer. Ou ele para de correr, ou ele continua correndo. Aí, nessa hora que ele continua correndo, você vai voltar para o mesmo lugar secreto. Só você vai puxar o segredinho da bolsa, uma sandália baiana. E Deus criou a baiana, cara. É impressionante. Porque eu entendo que a vara que está na Bíblia
É uma sandália havaiana. Porque a vara é uma coisa que eu não entendo que deve ser levado no literal. Você tem uma vara na sua casa, porque a vara realmente ela machuca. Né? Ela é uma coisa que o objetivo de Deus não é machucar, deixar marca, deixar. Não, o objetivo de Deus é fazer arder, aquela ardidinha, santa. Né? E a sandália havaiana tem uma borracha macia, ela tem o formato do bumbum assim, é fácil de pegar. Você pega uma velhinha, já que você não usa mais, passa um beijo, deixa limpinha, bota no saquinho, bota na bolsa. Beleza. Aí você vai pegar o seu filho do lugar secreto, vai dar um abraço e vai falar: eu não quero fazer isso. A dor que eu vou causar em você, eu vou sentir. Eu não gostaria de fazer isso. Meu coração está doendo por fazer isso, mas eu preciso ensinar limites a você. Você ultrapassou os seus limites. Eu conversei com você uma vez em público, conversei com você uma outra vez com você em particular, e você insistiu em obedecer. Você está testando a minha paciência. Então, vou disciplinar. Pega um lombo, dá uma chinelada na força certa. Aquela que dá uma costadinha. Né? Mas assim. Aí você vai abraçar seu filho e vai falar assim: papai e mamãe não queriam fazer isso. Senhor Jesus, ensina meu filho a obedecer. E que eu não preciso voltar mais aqui. Que nunca mais eu preciso dar uma chinelada dele. Não use as mãos, porque mão não foi feito para bater, mão foi feito para fazer carinho. Use um instrumento, chinelo, por exemplo, é bom. Estou falando sério. Olha, o seu filho vai entender. Outra coisa, vamos supor que você falou uma vez para o seu filho em público, levou no lugar secreto, conversou, ele voltou e derrubou a mesa cheia de copo. Aí o sangue começa a subir no seu pé. Você vai ficar verde que nem um Hulk. Você não vai bater no seu filho nessa hora, senão você vai machucar ele. E você vai destilar ódio para ele. E o seu filho não vai receber aquilo como amor, mas sim como uma expressão de ódio. Então não bata com raiva. Por isso você tem que orar antes, para aplacar a raiva, para ser destituída do ódio, da raiva que você teve, que seu filho derrubou, fez um escândalo em público e quebrou você. Que quer que seja, não bata com raiva. Se tiver com raiva, não bata. Vai fazer no dia seguinte. Porque com raiva nós exageramos, com raiva nós batemos com força demais, nós machucamos, nós espancamos. Por isso que a palavra de Deus diz: não seja espancador, mas disciplinador. O filho tem que sair com um problema na cabeça desse filho. Engraçado, meu pai bateu, mas eu estou sentindo um amor. Ele vai entender que é uma expressão de amor, ele está ensinando limites. Não vai entender que o pai está extravasando sua frustração profissional no mundo do garoto. Ele não está, extravasando o seu fracasso financeiro, espancando o filho. Ele está ensinando o seu filho a ter limites. Amém, queridos? E olha, eu não conheço pessoas hoje que estão no hospício porque levaram chinelada. Eu não conheço ninguém que se tornou marginal porque levou chinelada. Eu não conheço ninguém que está fazendo tratamento psicológico de cigarro e levou chinelada. Isso não existe. Eu conheço sim pessoas que estão fazendo isso porque foram espancadas com ódio. Aí sim. Mas quando é uma expressão de amor, você não se revolta com os seus pais. Você vê que aquilo é uma expressão de amor. Amém? Estão entendendo? Minha mãe é paraplégica. Uma vez meu pai saiu e falou assim: você vai olhar sua mãe. Não vai sair de casa, eu vou ter que resolver o problema. Eu falei: não vou sair. Aí eu falei: meu pai, tinha 10 anos. Posso ficar no portão? Ele falou: pode ficar no portão. E eu fiquei no portão. Minha mãe lá dentro, qualquer coisa que ela precisasse chamar, eu falei: daqui a pouco eu escolhi aqui. Não, na minha casa, não tinha videogame, não. Depois ele era jogo. Eu disse aqui, né? Aí, papai, aqui. Não, PlayStation não, era jogo. Eu não vou na menina. É aquele joguinho de diabo. Vamos brincar de carpão, pique, não sei o que, pique bandeira e tal, não sei o que, ó. Quando eu vi, meu pai era um cara alto, eu vi o cara dando uma direção com a mão para trás. Eu vi
nome do céu assim, eu sou. Não, eu não era crente, eu falava comigo. Mas assim, relaxa. Se correr é pior. Aí, Deus falou assim, quando eu olhei assim, estava de calça jeans, assim, deu sorte, de calça jeans, né? Cheguei em casa, o que tinha atrás da mão? Um cinto. Pai, só vai bater cinto. E outro tinha outro jeito, né? O que eu fiz? Dei a calça jeans, né? Vai! Estava dando tanto assim, eu tinha que fazer, né? Mas não, deixa eu explicar para você. Em nenhum momento eu fiquei revoltado contra o pai. Porque eu mereci. Eu deixei a minha mãe sozinha, exposta. Eu ultrapassei os meus limites. Eu mereci esse tempo. Nunca tive raiva do meu pai por causa disso. Não fiquei chateado com meu pai, porque eu mereci. Agora, teve uma vez, depois que meu pai começou a ter problemas na vida dele, e eu ficava até tarde na pressão de mão, era fogueira, essas coisas todas. Eu chegava em casa como qualquer garoto daquela época, sujo de carvão, de fogueira. E aí eu tive que tomar banho. Uma vez eu cheguei tarde, meu pai estava chateado com a vida dele. E eu tomando banho no box. Meu pai me ensinando também para novo, ele pulou, limpa a orelha, o pé, assim. Não sei se passaram por isso, né? E meu pai, com uma atitude intensa, falou assim: sabe o que é ódio? Eu tenho ódio disso. Aquilo não foi uma chinelada, não foi uma parada, não foi um tapa. Aquilo foi um tiro que me machucou profundamente. Então não adianta você falar assim: eu não bato meu filho, eu sigo a Xuxa. Besteira. Você não bate o seu filho, as coisas piores. Me machuca muito mais. A questão não está em ser virada, não. A questão está em quem está no meu coração quando está dentro desse filho. Então meu pai me bateu, me feriu profundamente, como eu falou. Depois que eu me converti, eu já me curar. Porque eu levei tudo na minha vida. Sabe o que é um pai virar para o filho e falar: eu tenho ódio de você? Então, sabe, vamos parar com essa hipocrisia de bater errado. Não bater errado, não. Se você fizer com amor, ensinando o limite ao seu filho, ele vai esclarecer no futuro. Você que nem entenda, você está gerando um adulto equilibrado. Que vai, sabe por quê, filho? Aí eu quero cuidado, porque quando você adotar para o seu filho que a Xuxa ensina, de não bater, e quando o seu filho no futuro for preso por um policial, ou tiver com um crime, e não souber limites, porque não apanhou, a Xuxa não vai segurar a tua vara, não. Não adianta você, por a Xuxa, só você ensinou a não bater, agora eu estou com problema que o filho está preso e tal, você escolheu. Então, cuidado quais são as referências da tua vida. Olha a palavra de Deus, porque se você obedecer a Deus, Ele vai se responsabilizar pela sua vida depois. Eu disciplinei meus filhos. Eu também ensino as pessoas a não disciplinarem depois de 10 anos. Depois de 10 anos não se bate mais. Você não entende mais essa maneira. Minhas filhas são equilibradas. Não estão doidas, têm caráter, trabalham, estudam, são crianças saudáveis fisicamente, emocionalmente, bonitinho. E a Raquel, ela bateu o pé uma vez só. Vai bater pé? Filhinho, vamos almoçar. Viu que eu falei assim? Uma vez, cara. E não teve 3 dias. Quando eu li o sol, já levei e pá. Ela olhou assim para mim e falou: nunca mais bate o pezinho para mim. Porque se você bate o pé para mim, vai bater o pé para Deus. Porque hoje eu sou autoridade. Amanhã é Deus que eu estou. E eu falo assim: não faça isso, você tem que. E Deus não é com a gente, não. Você quer bater o pé para Deus, é Deus. Amém. Eu sou a vida. Amém, queridos? Caraca. Uma casa em ordem. Vamos aliviar um. Então, esse negócio de filho, bota o vídeo aí agora, Alex, por favor. Eu separei um vídeo, uma parte do filme, do Rock, esse último filme do Rock, que ele tem uma cena que ele dá uma exortação no filho, no sabão do filho dele. Não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, vão ver. Quem já viu vai recapitular. Por favor, Alex.
Preste atenção, né? Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, e não quer saber o quanto você é cruel. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tudo como amigo. Mas não se trata de bater tudo. Se trata de quando você aguenta apanhar e seguir em frente, quando você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu amor, então tá o que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada já vai bater, dizer que você não consegue por causa dele, dela ou de quem seja. Só combate na vida e você não vai combate. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou lá, você assim. Aconteça o que acontecer. Você é livre do céu. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você, nunca vai ter comigo. Bom, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o vencedor não é aquele que bate, é aquele que apanha e nunca deixa de levantar. Então, hoje a sociedade é composta de pessoas mimadas, carne, e fica achando culpado. É o pastor, é o governo, é o vizinho, é a inflação, é a sociedade, mas eles nunca assumem a sua responsabilidade. Cair, todos nós caímos, levantar, vamos levantar sempre. Vencedores não são aqueles que estão batendo tudo nos outros. Vencedores são aqueles que não importa quantas vezes caem, eles sempre irão levantar. E é isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Nós temos que ensinar nossos filhos a se levantar sempre. Nós temos que ensinar nossos filhos a não arrumarem culpados quando fracassarem, mas assumirem os seus fracassos e levantarem. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: não culpe os outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma casa em ordem é uma casa onde as mulheres, Provérbios 31, 27. Vamos falar um pouquinho das mulheres agora também. Posso terminar o que eu quiser hoje, viu? Não tem relógio aqui. Então, é isso? Não há tempo, né, senhor? Pode ficar no relógio de Deus, né? Provérbios 31, 27. Vamos lá. A mulher que está numa casa em ordem, ela olha pelo governo de sua casa e não como o pão da preguiça. E essa palavra olha pelo governo da sua casa, no original, ela cobre a autoridade. Ela vigia pelo marido, pela autoridade que está sobre o marido. Então, numa casa em ordem, a mulher, as pessoas aqui, gente, nós somos filhos. Somos filhos de uma grávida, tudo bem, mas somos filhos. A mulher, ela cobre a autoridade do marido. Ela vela, ela vigia, ela está atenta. Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata destrói pelas próprias mãos. Eu tenho certeza que Deus colocou na mão da mulher a autoridade para expor o líder, para envergonhar aquele que tem autoridade. Por isso o Provérbios diz que a mulher tem que velar pela autoridade do marido. Infelizmente existem mulheres que estão expondo, sabe, eu não estou falando de brincadeira, existem brincadeirinhas, existem brincadeiras e brincadeiras. Mas existem mulheres que na brincadeira expõem seus maridos.
Por exemplo, estamos numa roda conversando e tal, aí vem um assunto, meu marido, o cara vai falar, não conhece o filme. Você pode assistir o marido. Isso é uma brincadeira inadequada, porque expõe o seu marido, expõe a autoridade dele. Entenda uma coisa, o problema não é o homem, o problema é a autoridade que está investindo no homem. O seu marido pode ter 1000 defeitos, mas Deus colocou ele como autoridade. Os militares sabem disso. Às vezes tem um comandante assim, um oficial acima, que tem 1000 defeitos, mas é a autoridade. E você tem que saber lidar com os defeitos da autoridade. Você não pode expor uma autoridade, você não pode desfazer com a autoridade, zombar com a autoridade. Você precisa ter cuidado. Sei lá, mulher, você precisa tomar cuidado para nas entrelinhas ou sem você perceber, você está expondo a autoridade do seu marido. Senão a casa vai ficar irresória. O que mais? Elas velam pelo governo, falei, né? Agora, 1 Timóteo 3,11. Aí vamos ver uma série de. Então, vamos lá. Uma casa tem ordem e uma casa tem governo, né? Mas esse governo tem que ser o quê? 2 coisas. Ser acessível e ir para a cruz. Mas tem que fazer o que com a mulher? 2 coisas com a mulher. Ter sensibilidade com ela e honrar. Amém? Os filhos precisam estar em disciplina. Significa o quê? Limites. Estabelecer limites para os filhos. Uma casa em ordem, uma casa com os filhos sabem os limites deles. Quantos conhecem casa com os filhos não têm limites? Vocês conhecem casa assim? Os filhos fazem o que querem, não pode, tem que colocar limites. Mulheres têm que saber velar pela autoridade do marido. O que diz em 3:11? Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e terem tudo. Então, essa palavra séria, no geral também quer dizer sóbria. E o que é a sobriedade? É o oposto da embriagada, embriaguez. Uma pessoa sóbria é aquela que não está embriagada, está consciente, está dentro das suas faculdades normais, está perceptiva do mundo à sua volta. Uma pessoa embriagada, ela não tem consciência do que faz. Ela não tem freio naquilo que faz. Ela está solta. A pessoa sóbria não. A pessoa sóbria, ela está presa àquilo que tem que ser feito, sem deixar ultrapassar os seus limites. Então, uma mulher sóbria é uma mulher que tem consciência do que está falando, do que está fazendo, do momento que está falando, da hora que está falando. A coisa mais ridícula que existe são mulheres escandalosas, né? Estava brincando até com a pessoa da liderança. Aqui nessa igreja não tem isso. Mas existem lugares onde você ouve a gargalhada da mulher na esquina. Até das mulheres muçulmanas, né? Quando tem enterro e tal. Sabe? Aí, quem é essa mulher? Não, cara. Não é sobriedade isso. Escândalo. A mulher fica de bate-papo na porta do condomínio, na porta do apartamento, na porta de casa, falando mal de quem? Não maldizente, fofoca, eu não estou tendo preconceito contra a mulher, mas quando a mulher ser mais sensível, entenda o que eu vou falar, entenda, mulheres, não estou chamando vocês de fofoqueira, homem também é fofoqueiro, existe muito homem fofoqueiro, e como tem. Mas as mulheres, por serem mais sensíveis, elas têm uma tendência maior a abrir o coração. E às vezes você não percebe onde você está. Você não pode abrir o seu coração no salão da Cíntia, por exemplo. Não pode, tem um montão de gente ali, cara. Você não pode ficar falando mal, sabe? Você tem que prestar atenção. Não convém uma mulher que vai dando papo na porta de uma casa, de um apartamento, na entrada de uma vila. Isso não é sobriedade, isso é má aparência. Nós temos que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com isso. Isso é seriedade. A mulher tem que ter testemunho de uma pessoa séria. Podem até chamar você de mentira, de antipática, não importa, mas que você tenha um comportamento sóbrio. Que as pessoas vejam você como uma pessoa séria. Que foge das confusões. Às vezes você está na sua rua, ou no lugar de semana, e tem uma confusão, é a mulher xingando, é a mulher fazendo barraco. Você vai dizer, o que está acontecendo aí? Posso dar? Tá bom, vai embora, cara. Não vai se meter naquilo ali, não vai se meter na confusão.
independência de saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. Mulher tem que ser sóbria, porque isso vai redundar numa casa em ordem. Mulheres barraqueiras, mulheres escandalosas, mulheres fofoqueiras, sofrendo suas casas, trazem confusão para suas casas. Evitam uma fofoca, andam em sobriedade. Uma vez o Gessimar foi fazer ginástica com algumas mulheres lá perto de casa, que tem lá um fazer ginástica. Primeiro dia que ela foi, começou a mulher, você viu o que fulano disse para assim? Eu vim aqui fazer ginástica com os outros. Nunca mais voltou. A gerente da padaria perto de casa, cara, a mulher é fofoqueira, cara. Cara, nunca não, ela toma conta de todo mundo. Eu entro na padaria e sai, nem olha pra cara dela, cara. Aí eu tô no caixa da padaria, ela tá jogando dentro da gente, não gosta da gente. É pra mim, não sei. Por quê? Porque eu não olho pra ela. Porque eu vou lá, você vai na padaria, eu tô comprando pão, tô vendo, fulano fez isso, e claro, fez aquilo, e tô fora, cara. Essa mulher tá mandando todo mundo, eu tô fora. É melhor você ser antipático. É melhor você quem é aquele pastor antipático, pastor não compreende, cara. Nem olha pra cara. Fofoca é uma coisa que pega, contagioso, mata. Tem que andar distante desse negócio, cara. Pula fora disso. Efésios 6,4. Só para voltar um pouquinho mais nos filhos, para a gente terminar. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai a disciplina e a admoestação do Senhor. Provérbios 29:17 diz assim, abre aí, Provérbios 29:17. Vamos fazer um passeiozinho em Provérbios agora. Achou aí? Amém? 29:17. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Não castiga não, você vai morrer de cabeça no futuro. 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. Você pode fazer uma modificação santa. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a sandália havaiana vai afugentar. Provérbios 12:1. O que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. A Bíblia fala que quem não repreende, que não enquadra, que não disciplina, é estúpido. Aí é a palavra de Deus que está falando. Amém, meus amados? Então, olha só, casa em ordem tem que ter vivo, tem que ter profético, tem que ter direção de Deus. Mas esse que tem direção de Deus tem que ter sensibilidade, tem que ter quebrantamento, não pode ser ditador, não. Tem que ser sensível. A casa em ordem, então a casa onde as mulheres elas sabem velar pela autoridade do marido. Elas podem até, elas conhecem todos os deveres, porque se tem alguém que conhece os deveres do marido, são as esposas, sim ou não? Por isso que as esposas podem derrubar. Porque elas conhecem os deveres do marido. Uma mulher derruba o marido, derruba a casa. Mas a função da mulher não é derrubar, é edificar. Então precisa falar. Amém, queridos? E os filhos precisam ser maduros, querido, eu preciso de você. Eu não sei se eles vão ser ricos. Eu não sei se seus filhos vão ter alguma posição social. Eu não sei se Deus está preocupado com isso, não. Eu não creio que ter dinheiro signifique felicidade, não. Eu não vou entrar nesse assunto aí. Mas eu quero dizer para você que maturidade é uma coisa negociável. A coisa mais ridícula nesse mundo é um adulto imaturo. Você pega uma criança de 10 anos, 12 anos, 15 anos imatura, tá bom. Mas um cara de 40, porque tem gente aí de meia idade, 40, 50 anos, mas criança tem responsabilidade. É ou não é verdade isso que eu estou falando? Mas por quê? Porque não foram formados, não foram ensinados. Foram criados em disciplina. E se tem uma coisa que nós temos que buscar nos nossos filhos é maturidade. E maturidade é igual a respeitar limites. O que é imaturidade? É não saber limites. Amém, queridos? E se seguem a disciplina,
segundo a instrução do Senhor. Amém? Eu quero profetizar que essa igreja vai ser uma igreja próspera. Aliás, está sendo. Amém? Me lembro que há uns 2 anos atrás, eu conversei com a igreja e disse: poxa, só eu e o Marcelo Lopes temos carro na igreja. Hoje, tem um estacionamento, todo mundo com carro. Todo mundo comprou carro. E quem não comprou vai comprar, vai vir um manto de carro sobre a igreja. Recebe, irmão, pega aí. Isso é verdade. Eu creio que nós somos uma igreja próxima. Eu creio que nós somos uma igreja que flui o poder de Deus. Não amarramos o poder de Deus. Deus é livre. Mas eu não quero que a nossa igreja seja reconhecida pelo nível financeiro. Eu não quero que a nossa igreja seja reconhecida pela fachada. Tem igreja que você fala: meu Deus, Jesus. Eu fico arrepiado, né? Nem Salomão. Então a igreja é conhecida pela fachada, não é verdade? Você nem conhece a igreja, não conhece o pastor, não conhece ninguém, não. Você conhece pela fachada, pela aparência. Você conhece aquela igreja, sei, aquela da fachada de vidro azul, né? Aquela do, né? Você vê pela fachada. Aquela que o pastor tem um carro de R$200.000, cara, eu sei, eu passei. Tem igrejas que conhecem, inclusive, o rei da terra. Qual é a igreja? Aquela que os irmãos saem capotando, sei, eu passei lá. Aquela que os irmãos saem levitando, eu sei para quê. Você conhece a Pomate? Conheço. Conhece por quê? Uma igreja de famílias irmãos. É isso. Eu não quero a fachada, eu não quero que as pessoas que seguem essa igreja, elas pensem naquela igreja onde o pastor é sério, mas de família. Onde você entra lá e vê as famílias em ordem. Você vê os maridos com o governo sensível. Você vê as mulheres com mulheres sóbrias que cobrem a sua casa. Você já reparou que os filhos com as crianças da igreja não servem nada? O bonecão falou isso quando ele aqui. Pastor que nunca vai. Crianças estão obedientes. E o bonecão está acostumado, né? Com as crianças, né? Então, quer dizer, não, sério. Eu quero orar a Deus para que as pessoas que falem de nós, que sigam a nossa igreja, por igreja de família, de igreja que tem família. É isso que nós objetivo. Você quer se juntar a mim nesse propósito?